Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Hudson Alves e junto com os meus colegas Anderson Flávio e Edson Júnior, vamos falar da teoria comportamental de MacGregor. Mas não esse MacGregor. Vamos falar de Douglas MacGregor. Mas quem foi Douglas MacGregor? Douglas MacGregor nasceu em 1906, em Detroit. Viveu seus primeiros anos em uma cidade industrial que emergia como a capital automotora dos Estados Unidos. Atuou como diretor de recursos humanos para uma empresa química e como consultor para empresas e sindicatos em negociação coletiva, mediação de disputas sindicais, programas de treinamento e gerenciamento de remuneração. Formou-se em psicologia na Universidade Wayne e mais tarde fez doutorado em psicologia experimental em Harvard, onde mais tarde lecionou psicologia social. Bom, MacGregor criou a teoria X e Y, mas antes de falar dela, vamos entender um pouco de onde eu acredito que ele tirou inspiração para criar essa teoria. Então vamos falar um pouco de Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, as pessoas saíram de suas vidas no campo e foram trabalhar nas fábricas, deixando assim o seu trabalho manufaturado com os seus próprios preços para ir trabalhar para alguém. E assim foi vindo a segunda Revolução Industrial e o pensamento de alguns trabalhadores foi ficando de desprezo com o trabalho e com os chefes. Estamos falando aí de primeira e segunda Revolução Industrial. Isso dá século XVIII e século XIX. MacGregor nasceu no século XIX, então ele ouve das histórias dos avós dele, todo aquele tempo antigo de quando o trabalho era manufaturado, cada um fazia o seu preço, você tinha sua hora para acordar. E ele olha os trabalhadores agora e vê trabalhadores precisando de chefes em cima deles e o desprezo com o trabalho. Então, ele vendo tudo isso, percebe que há dois tipos de trabalhadores, o X e o Y, como ele nomeia, e resolve criar sua teoria. Na teoria X, o homem é apresentado como um ser carente, que faz apenas o necessário para viver, não se importando com as realizações pessoais e não tendo motivação, sendo necessária autoridade para controlar este tipo de funcionário. Neste caso, o trabalho é desagradável para a maioria das pessoas, onde poucas são ambiciosas, não costumam ter responsabilidade e precisam ser orientadas pelos outros, têm pouca capacidade para criar e encontrar soluções para os problemas da organização. Estas pessoas precisam ser altamente controladas e cobradas por seus supervisores, para que seu trabalho possa ser satisfatório. Já na teoria Y, o trabalho é algo natural e não é tido como sacrifício, desde que as condições sejam favoráveis. O controle da organização sobre os funcionários não é necessário para que a empresa funcione, uma vez que o funcionário tem ciência de suas atribuições e fará o possível para que essas sejam realizadas com excelência e a empresa cresça, pois ele sabe que assim irá obter sucesso também. Nessa teoria, as necessidades pessoais dos funcionários estão integradas com as necessidades da organização. O funcionário sabe que quanto mais ele se empenhar em crescer dentro da empresa, mais sucesso ele terá na sua vida pessoal também. Então, resumindo por cima, o trabalhador X seria como Homer Simpson, do desenho, e o perfil Y seria como Bob Esponja. Mas e agora, na terceira Revolução Industrial? Como estamos em relação a essa teoria? Com a chegada da terceira Revolução Industrial, começam a nascer grupos sindicalistas, pessoas que, junto às empresas, buscam e lutam por direitos e benefícios para os funcionários que ali trabalham. Com isso, as empresas começam a ver que os funcionários eles não são mais trabalhadores, e sim colaboradores daquele grupo onde eles estão inseridos. Com isso, as empresas e os funcionários eles começam a se engajar por um bem maior, que não seria somente o bem da empresa, não seria somente o crescimento financeiro daquela instituição, mas sim o crescimento social de ambas as partes. Com isso, a gente se aproxima muito mais do que a gente já tem hoje em nossa sociedade, que seria muito mais funcionários e colaboradores que estão engajados no grupo Y do que no grupo X. Porque os funcionários Y de hoje em dia, eles são os funcionários que realmente eles vestem a camisa da empresa onde eles trabalham. Eles buscam o seu próprio crescimento profissional, é claro, eles buscam o seu próprio crescimento financeiro dentro da empresa, suas metas, seus objetivos, porém, isso não é somente e unicamente o mais importante.
O importante para essas pessoas é que elas estejam trabalhando de uma forma legal, de uma forma leve, de uma forma humana, onde elas possam ter tempo para trabalhar, ter uma socialização, indiferente sendo com as pessoas que estão do lado delas, que não seja com funcionários daquele mesma célula, daquele mesmo grupo onde elas trabalham, ou funcionários de outras empresas. Existe muito mais uma socialização hoje dessas pessoas, ao contrário das pessoas do grupo X, onde somente elas fazem o que ele está descrita, pouco buscam o seu próprio crescimento. Elas, na verdade, esperam para que alguém as eleve. Com isso, finalizamos esse trabalho do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no Campus Gaspar, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na disciplina de Administração de Empresas, e com a queridíssima professora Vanessa. Obrigado.